Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda a prova. Todo futuro é feito de escolhas, e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação Sesmac, especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação Sesmac, você no lugar mais alto da sua carreira. Quer colocar seu restaurante em pratos limpos? Alcance padrões de excelência com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa Alimentos Seguros. Adote boas práticas na gestão de alimentos e bebidas, renove seu cardápio e faça outras melhorias na sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara aqui no nosso Bodega do Sertão, o restaurantezinho danado de bom. E é por isso que eu gosto de receber meus amigos aqui, porque eles também saem satisfeitos, né? Afinal de contas, essa coisa de sertão manda, não manda? Manda muito. Olha, meu convidado de hoje, você vai gostar. O papo dele é bom. A intenção dele é boa, a vontade de trabalhar, de fazer por esse estado é boa. Afinal de contas, ele está em débito com 31 mil votos que recebeu para deputado estadual. Não é brincadeira. Cabo Bebeto, como vai? Bem, Geraldo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que coisa boa receber você. Obrigado pelo convite também. E aí, como é essa responsabilidade dos 31 mil votos na sua primeira eleição? Primeira eleição, né? Eu fui candidato já a deputado federal, fui candidato a vereador e a primeira vez que eu fui eleito agora, na última... Primeira eleição. Primeira vitória. Exato. E aí, primeira vitória, então. E aí, qual é a responsabilidade com esses 31 mil? Geraldo, o compromisso é grande porque a gente percebe, né, o quanto o nosso povo é carente. As demandas são inúmeras, né, e a gente que se dispõe a trabalhar mesmo de forma efetiva, né, para beneficiar a população em geral, então não é fácil. Todo dia chegam coisas novas para a gente, às vezes tem que dar uma pausa para que as coisas não embolem, mas primeiro muita vontade de trabalhar, né, com esse primeiro mandato. Com certeza. Uma energia realmente enorme. Espero que junto com os colegas a gente consiga dar encaminhamento a todas essas demandas. É a vontade de desbravar, né? E sair por aí dizendo, olha, eu tenho que fazer o diferente. Não é isso? Na prática exatamente. Eu acho que eu acho que esse é o maior desafio. É saber que tem que fazer e que precisa fazer o diferente. E que pode fazer, E que pode fazer. Então, por que não fazer? É uma questão de querer, né? Às vezes a gente não consegue dar conta de tudo. Lógico. Mas a gente tem que tentar dar conta do máximo possível. Sem dúvida. Evidentemente que existem também obstáculos. Não só de maneira política, como de convívio, de tudo. Também existe burocracia, existem impedimentos constitucionais, às vezes não é o papel do deputado. Claro. Mas do que a gente puder abraçar, do que a gente puder trabalhar, por que não? É verdade. Por que não? É verdade. Né? Você tem algumas bandeiras, eu gostei muito quando eu soube que, independente das bandeiras da sua atividade profissional, que você é um militar da Polícia Militar, e que você defende com unhas e dentes a corporação, independente disso, você também tem várias outras ideias que não são só voltadas para a Polícia Militar. Mas vamos falar um pouquinho disso, da Polícia Militar. Como é que você vê essa nossa polícia valorosa, sem dúvida alguma, às vezes nem sempre tão valorizada, mas como é que você enxerga? Qual é a descrição que você faz? Eu queria ver uma polícia militar, por exemplo, onde houvesse meritocracia, né? Uma polícia que tratasse também o seu policial de forma mais humana. Perfeito. Um regulamento que fosse mais atualizado, porque o nosso regimento interno, nosso regulamento, nosso estatuto, ele é realmente arcaico e ultrapassado. Então eu queria muito humanizar a polícia, eu queria diminuir essa distância entre oficiais e praças, porque eu sei que isso no final ela interfere diretamente na população, né? Porque a polícia militar ela trabalha com mão de obra, né? Sem dúvida. Nós atendemos as pessoas, então por que não valorizar melhor a mão de obra da polícia militar? Com qualquer certeza. Empresa que lide com isso aí, qualquer empresa privada, ela vai dar preferência à sua mão de obra, a valorização profissional de cada um. Sem dúvida. Então por que a PM não faz isso? Por que não um bombeiro também? Por que não a Polícia Civil? Então eu espero trazer
essa meritocracia, essa humanização para essas corporações. Muito bem. Obviamente que se você pensa dessa maneira, você tem algum tipo de projeto na cabeça para começar com isso. Podemos falar sobre isso? Eu tenho alguns, eu devo estar em Então, 15 vamos dias lá. apresentando, mas eu tenho que guardar isso aí, porque isso vai dar problema. A gente, por exemplo, a gente está, nesse momento, discutindo a questão de carga horária de serviço extra, que é algo gritante e que se repete quase que semanalmente. Então, a gente pretende essa semana ter alguma resposta sobre isso, mas a gente tem questão de lei de promoção. Não, mas essa questão do extra, por exemplo, isso é altamente interessante. Isso acontece Eu acho que eu mais toda ou menos semana, conheço a sua ideia em relação a isso. O serviço extra ele acontece quase toda semana. Na verdade, é uma falha de programação da execução do serviço. Existe o extra remunerado. Existe muitas vezes o emprego durante a semana do extra remunerado e quando é fim de semana o policial é colocado de extra de forma não remunerada. Alegam que, por exemplo, é um problema de limitação, que não pode ter muito que é o força-tarefa, por exemplo. Isso. Mas por que não programar para o fim de semana, que em Muito algumas bem. regiões é onde é mais importante esse Perfeito. serviço? Então, assim, o problema de efetivo. O problema de efetivo não é do policial, é do Estado, Claro, é sem do dúvida, governo. sem dúvida. E por que o policial é quem paga por isso? A gente tem que... Eu tenho a consciência, por exemplo, Geraldo, que está vindo o carnaval aí agora. E é fato que as prefeituras não investem nas guardas municipais. Elas não investem na responsabilidade delas que elas têm na segurança pública municipal. Aí sobra para quem? Cobrir esse buraco. Sem dúvida alguma é para A PM. O PM não Claro, pode ter carnaval, claro. não pode ter folga, não É pode ter verdade, nada. verdade. É um burro de carga. É. E a gente está justamente tentando mudar isso aí. Não vai ser fácil. Mas a gente não vai recuar também em relação a isso aí. Agora você veja uma coisa, Bebeto. A gente discute, eu estou dizendo a gente enquanto cidadão de modo geral, junto com as autoridades também, mas se discute há muitos e muitos anos. Eu tenho 22 anos daqui, eu moro aqui. Há 22 anos se discute o efetivo da Polícia Militar. Não é verdade? Qual é o efetivo hoje? Menos de 7 mil. Não, agora teve um concurso, teve uns 7.400, Pois é, 7.500. há 20 anos atrás era 7 mil. Quando eu entrei na polícia, a escala da polícia era 12 por 48. Eu acho que foi o período de 2002 para cá que houveram mais concursos proporcionalmente. Perfeito. E a nossa escala diminuiu, a nossa folga. Pois é. A escala hoje média da gente é 12 por 36. Quando eu entrei era 12 por 48. E eu lhe digo mais, a gente trabalhava melhor. A gente tinha tempo para um expediente, para uma instrução, para estar com um condicionamento físico melhor. Você trabalhava menos sobrecarregado, menos estressado. Hoje, eu tenho certeza que só uma mudança de escala já dava um resultado muito, muito grande para a polícia. Qual é, por exemplo, a atividade exercida dentro da polícia que causa o maior estresse? O serviço de rua. O serviço de rua. Sem dúvida alguma. Sem dúvida, fisicamente, psicologicamente, é o mais desgastante. E principalmente quando se fala profundamente, e aí é que eu chamo realmente a atenção das autoridades para isso, quando se fala tanto sobre essa questão da perseguição ao policial militar por parte do tráfico. Também. Primeiro, não há legislação que dê segurança ao policial, que termina facilitando a vida do vagabundo. Então você está pensando nisso. Também, mas aí tem coisas que não é atribuição da Assembleia Legislativa Estadual, Sim, infelizmente. Tudo bem. Mas isso aí já é uma articulação nacional para isso. Mas eu acho que o Estado ele pode dar um respaldo de diversas formas. De repente, sendo mais rígido no controle do sistema prisional aqui, com questão de telefone, né, dessas facções que tem dentro do presídio. Você falando de carga do serviço, por exemplo, do estresse do serviço, eu já cheguei a me pesar de aparelhagem para trabalhar, pessoal minha, que eu carregava, já chegou o dia de eu ter 12 quilos a mais. Colete, 2 armas curtas, uma arma longa, HT, carregadores. Já cheguei a ter 12 quilos já. Não é brincadeira o negócio Não tem que aguentar. Não, e tira a mobilidade. Não, tudo. Tira a mobilidade, acaba com a sua coluna, a sua transpiração aumenta, é desconfortável. Os nossos veículos não são adequados para o serviço policial. Muito bem. Ou a viatura é baixa demais, ou é alta demais. É uma dificuldade para entrar e sair da viatura. Bom, mas esse tipo de coisas, isso pode ser mexido por um deputado que representa a classe. Deve ser mexido. Deve ser mexido. Mas o deputado quer né? A gente tem que trabalhar todo um colegiado para isso, né? Sem dúvida. Conversar bem com o governo sobre isso aí. Claro. A gente espera ser ouvido. Pela experiência de estar até ontem na rua. É verdade. Espero que seja levado em consideração agora, pelos colegas. Eu acho uma opinião, ainda que distante, de que o atual governador, que me parece bastante lúcido em relação às coisas, e que eu acho que ele ouve esse tipo de coisa, não ouve?
Eu acho que ele ouve. Eu não sei se ele coloca em prática. Eu espero que ele coloque. Eu acho que ele ouve. Ele é um cara inteligente. Demais. É um governo competente. Equilibrado. Mostram isso. Eu espero que ele tenha essa visão de olhar um pouquinho para o funcionário. Para a gente poder... Eu sei que há um investimento em estrutura, em logística, isso é fato. Mas precisa se investir também na questão humana. Ele, realmente, algumas promoções têm acontecido. Isso é um ganho. Mas ainda falta, porque a gente vem de muito tempo já sofrendo. Bebeto, você que foi eleito tão bem, com uma votação tão boa, obviamente que não foi eleito só pela Polícia Militar, sim. Claro que não, mas você sabe que você deve ter tido uma boa votação dentro da corporação, sem dúvida alguma. O que é que você acha que a corporação espera de você hoje? Porque esse contato você tem. Eu acho que ela espera que eu amenize muitas dessas mazelas. Ela espera a lei de promoção, que aí é uma briga maior, antiga. Muito antiga. Muita coisa troncha nessas negociações, mas que a gente espera, conscientizando o governo e os colegas, espera que a gente consiga aprovar muita coisa que a Polícia Militar e o Bombeiro precisa. Pronto. Eu acho bom quando você fala Polícia Militar e o Bombeiro. Até porque o Bombeiro ele é advindo da Polícia Militar. Somos irmãos. Não é? Exatamente, né? São corporações distintas. Em algumas coisas, em algumas coisas, mas eu digo, em termos de funcionalidade, de bem ascensão, parecido. Muito parecido. O Bombeiro ele teve uma época com a ascensão mais fácil, né? Quando foi criado, tinha mais vagas. Hoje está mais ou menos estagnado, está bem parecido com a PM. Inclusive, ele, em função até da desvantagem do próprio serviço, ele tem algumas vantagens que o PM não tem. A minha turma foi sargento agora, mas tem colegas que são primeiros sargentos. Entramos no mesmo tempo, então tem 2 promoções a mais. Já há um certo tempo. Então, assim, mas na prática o militarismo é o mesmo. Talvez, eu acredito que no Bombeiro as perseguições são menores. É um efetivo menor, então você consegue, de repente, unir melhor. A PM é grande, né? Então, assim, eu espero que os costumes antigos, eles sejam ultrapassados. Muito bem. Agora me diga uma coisa, qual é a sua visão política? Tirando a Polícia Militar ou incluindo-a, mas incluindo num contexto generalizado, qual é a sua visão política hoje dentro de um estado como o estado de Alagoas, um estado que se sabe pobre, mas tentando sair da sua inércia, e eu acho que ele já começa a sair, por aí vai. Geraldo, eu acho que a Assembleia ela tem a obrigação de produzir. A gente fez agora a sessão especial sobre o caso do Pinheiro, né? A Assembleia não tinha ainda se envolvido de forma efetiva e a gente conseguiu isso. E vai colocar em prática algumas ações. Tem problema, por exemplo, o problema de água no sertão, né? Na região do Agreste, do sertão, e apareceu também, a gente marcou uma audiência também, uma sessão especial, e apareceram também outras unidades, outras regiões, outras cidades. Ok. E a gente vai tentar dar uma agilizada nisso aí. Muito bem. Daqui a pouco a gente volta a conversar sobre esse assunto, Pinheiro, que eu considero assim importantíssimo nesse momento, e que se a Assembleia tem uma voz, eu acho que o Pinheiro passa a ter uma voz também lá dentro. Isso é muito importante. Bom, lembrar a vocês que nós temos o nosso SESMAC conosco, 45 anos de ensino e ensino a toda a prova, como você já sabe. Educação maravilhosa. Sem educação não se resolve nada. Tudo isso que a gente está discutindo aqui até só se resolve com educação, viu? E é lá de baixo até chegar lá em cima. Bem, SESMAC para que tudo dê certo. O SEBRAE que ajuda também o desenvolvimento desse estado, desse país, através do microempreendedor e de todos os outros empreendedores que vão crescendo ouvindo o SEBRAE. Bodega do Sertão, onde estamos fazendo nosso programa, e Filé do Zezé, outro grande ícone da gastronomia alagoana. Voltamos já. Todo futuro é feito de escolhas. E a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação SESMAC. Especialização, MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação SESMAC. Você no lugar mais alto da sua carreira. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo,
crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Quer colocar seu restaurante em pratos limpos? Alcance padrões de excelência com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa Alimentos Seguros. Adote boas práticas na gestão de alimentos e bebidas, renove seu cardápio e faça outras melhorias na sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com o Cabo Bebeto, deputado estadual Cabo Bebeto. E a gente começava a conversar sobre um outro tipo de atuação dele dentro da Assembleia Legislativa, que não o apenas de defesa da PM. Eu sei que ele vai evoluir muito com a aparição de determinados problemas. Um deles é o do bairro do Pinheiro, que está todo mundo aí louco, afoito, porque realmente o que falta? Falta informação, falta mais legitimidade para quem dá informação, falta mais apelo da população, falta os seus representantes da Assembleia Legislativa se levantarem. Eu sei que o deputado Cabo Bebeto, ele levantou já uma questão lá. Como é que ficou? Como é que foi? A sessão foi uma sessão muito produtiva. Começou, acho que 9h40 da manhã, nós terminamos quase 4 horas da tarde. Foram mais de 5 horas de sessão. Foram levantadas algumas questões, uma comissão que a gente está criando. Eu ia a Brasília amanhã, na terça-feira agora, dia 26, só que aí houve uma remarcação, podendo antecipar essa reunião. Certo. E aí eu vou falar em breve. Essa reunião deve acontecer hoje, e uma forma mais barata para a gente tentar resolver esse problema, dessa comunicação. O problema do Pinheiro, na verdade, ele se agravou por um desgaste, talvez, ou por uma falta de comunicação entre o governo municipal e estadual. Perfeito. E a gente pretende ser interlocutor para que isso não aconteça. Acho que o governo federal tem que intervir de forma mais forte também aqui, e a gente vai pedir isso ao governo federal, porque o que não pode é passar um ano de novo sem resposta sobre o problema do Pinheiro, que aparentemente é grave. A população do Pinheiro não pode mais esperar. Agora, o pior de tudo, Bebeto, eu acho que você pode levantar isso em termos de as pessoas serem mais aguçadas em relação a esse problema, é que não se define o que é. O problema quando você diz assim, o problema é grave. Por que você diz que o problema é grave? Está entendendo a minha pergunta? Eu acho que é. Os geólogos, eles explicam, né? Pois é. Eles dão explicações não assim. Explicam. Não, eles até explicam. Ele fala que ele só não pode afirmar a causa. Exato. Para que possa se consertar ou minimizar o problema. Perfeito. E pedem, infelizmente, eles dizem, olha, são os estudos que não são feitos geralmente em mata, em desertos. Hoje a gente está numa área de edificações, né? Uma área que tem uma comunidade que serve que sair, então demora-se para perfurar, eles agora, acho que hoje e amanhã vai ter um desligamento de energia. Exatamente. Faz um estudo dele de dar uma descarga de energia no solo. Isso. E ele recebe alguns sinais de volta. Então, infelizmente, os estudos não são simples. E é preciso ter essa paciência. Mas estão todos com muitos experimentos. Mas Geraldo, eu digo, se esses estudos que começaram agora em novembro, outubro, se tivessem conversado em fevereiro e março do ano passado, nós já teríamos esse laudo. Eu assim espero. Então, assim, espero. O problema começa e termina nessa vagareza do poder público que tentar resolver. Pronto, aí vem a grande pergunta para você que provocou a sessão especial para a discussão do problema do Pinheiro. Como é que você vê as autoridades que são mais diretamente ligadas ao assunto? Como é que você as vê? Porque nos dá a impressão de que estão todos assim, vagando, sem saber exatamente o que está acontecendo. E aí? Isso vai cair no esquecimento? Como é que vai ficar isso? Geraldo, eu como funcionário público que fui, eu sempre tentei fazer minha parte. E por várias vezes eu me deparei com o limite da estrutura do Estado. Exatamente. Mas eu Até sempre onde você pode ir. Mas eu sempre ia, tentava fazer diferença e buscava. Eu ia no Ministério Público do Trabalho, Muito bem. Ministério Público do Estado, Perfeito. eu ia na OAB. Perfeito. Então, assim, o que eu vejo ali é que de repente existem as barreiras
de cada órgão daquele e as pessoas não estão observando a responsabilidade que elas têm na mão. Que elas têm na mão, porque a coisa pode sobrar para elas. Exatamente. E se acontecer, eu vou ser o primeiro a responsabilizar elas. Não tenha dúvida, é isso que eu digo. E assim, eu fico muito tranquilo de falar isso, porque eu cheguei na Assembleia ontem. Eu tenho 20 dias que sou deputado. Então, para mim, ó, eu estou muito seguro. Com eu certeza. estou fazendo o que cabe a mim agora e o que eu posso fazer. Quem não fez, que responda. É simples assim. Mas você sabe o que nos causa espécie? É que dá a impressão, Bebeto, de que as pessoas... Olha, não, lá em casa não acontece. Não, conosco não acontece, só acontece com os outros. Tragédias como o Brumadinho só acontece lá no Brumadinho. Aqui daí não, de jeito algum. Então ficam nessa e são esbarrados, inclusive, às vezes tem até vontade de fazer, mas são esbarrados pela burocracia que existe nesse estado. Eu não sei se é burocracia não, ou se é, de repente, o cargo que é muito bom. Eu não sei se é isso, de repente. Eu sei que eu teria o meu limite para assumir com certeza esse compromisso. Se dali para frente fosse responsabilidade do Estado e ele não cumprisse, ou eu externava ou entregava pasta. Sem eu não dúvida ficaria com um problema desse exposto. Eu não seria omisso a um problema desse, não. Exatamente. De jeito nenhum. Exatamente. Você vê, tenta se responsabilizar, por exemplo, as escavações feitas pela Braskem. Mas quem prova que foi isso? Eu não estou defendendo a Braskem. Sim. De jeito algum, certo? Mas deixa eu lhe dizer outra coisa, que a gente não sabia. Nessa sessão especial, tinha um geólogo lá do IMA, que é quem... O IMA é quem é responsável por autorizar e monitorar essas explorações. Quando a gente questionou, a Sogema disse que contrata uma empresa terceirizada para verificar o posto, né, para fazer uma auditoria no posto, vamos dizer assim. Essa empresa que a Braskem contrata e paga, ela faz esse laudo e entrega ao IMA. O IMA não tem condições de ir lá em loco e conferir. E verificar se aquele laudo é condizente. Muito então bem. Ela confere com que ela recebe. Recebe um documento. O documento Pronto, da parte acabou. interessada. O cara falou a verdade, é isso aí. Pronto, e homologa e atesta. Pois é, como é que pode um negócio desse? Isso é seríssimo. Você quer ver outra coisa? Isso é muito sério, muito Geraldo. Sério. Isso é sério demais. Muito sério. Eu pergunto a você, não sei se isso foi levantado lá na sessão especial, mas já se levantou também hipóteses de que, paralelamente aos trabalhos de escavação da Braskem, existem os trabalhos de escavação da Casal. Já se levantou isso. A Casal tem dito que não tem lá saneamento, que a questão da água lá, ela está verificando quase que diariamente, a gente vê fotos e vê lá. Eu ando muito no Pinheiro e vejo lá. Mas a explicação dela é muito tranquila, que não tem nada a ver com o caso, até porque são profundidades de 4, 5 metros. Então, assim, era bem raso esse problema, né? Apareceria talvez mais fácil. Mas eu acho que o ideal é aguardar os laudos. Mas até isso a gente tem que dar uma resposta à população. Bom, nem que seja gradativa. O que não pode é passar um ano. Claro, Aí não pode. Agora me diga uma coisa. Dos geólogos que lá estiveram, em que se tratou o problema de Casal, de Braskem, etc., quantos disseram que podem ser realmente problemas de movimentação tectônica ou coisa parecida? Naturais. Esse problema natural, ele existe. Ele existe, o solo é vivo, vamos dizer assim. O que pode ter é agravamento por alguns erros humanos, provocados por erro humano. Muito bem. Já é claro que existem locais ali que não deveriam haver construções. Já foi bem claro o geólogo nisso aí. Só que o impacto que está causando não é natural que seja só pela ação do solo ser ativo. Ele está sendo provocado de alguma forma. Deve estar sendo agravado por alguma outra coisa. Deve estar sendo agravado por alguma outra coisa. Muito bem. Bom, a partir dessa sessão, qual é o próximo passo? Hoje a gente está dando entrada na criação da comissão. A comissão de deputados. De deputados que vão ficar à frente da questão do Pinheiro. Muito bem. A gente vai pedir também o acompanhamento da Polícia Federal, solicitar do governo federal que ele intervenha de forma mais prática. A gente solicitou também, eu não lembro agora, algumas cópias desses laudos, dessas autorizações. E daqui a pouco, eu sou daqui, vou direto para a Assembleia para os outros pontos serem colocados em andamento. Muito bem. O deputado Davi Maia está muito atento a isso aí, deputado Léo Loureiro, Dudu Ronalça, Silvio Camelo. Tem uma turma de deputados que está encabeçando e dando uma força
para que a gente coloque... Turma jovem, uma turma boa. Turma jovem. boa, não, aí é tudo bom. Isso tudo que você Mas tem uma turma falou. antiga também que não tá, tem, claro tá que tem, junto. claro que tem. Isso aí é bom que não tem partido. Essa casa do Pinheiro não tem partido. Todo mundo quer ajudar. Muito bom, engraçado. Isso é muito importante. Você me tirou a pergunta da boca. Oi, desculpe então. Não nesse sentido. Mas é porque não pode existir. Natural, né? Na verdade, eu acho que num assunto como esse, a política tem que estar em último lugar. Ela tem que estar como força. E é justamente um tal município e Estado Muito bem. engessando a solução disso aí, talvez. Pois é. Aí como é que fica isso? Até que ponto... Silvio Camelo, por exemplo, que veio da vereança, ele sabe como é que as coisas não funcionam, sem dúvida que ele sabe. O prefeito foi aparecer quase que a pulso numa reunião, pela primeira no vez. Pinheiro, os moradores disseram que ele não foi ainda no Pinheiro. Pois não vai. É porque é a bandeira dele, vai fazer o quê? Não vai. Agora, o que ele está fazendo por trás, ninguém sabe. Então, isso... Espero que ele esteja fazendo. A gente espera. Né? Agora, não é por aí. Então, na hora que ele é provocado por deputados, talvez isso comece a acontecer de alguma forma. Nós iremos tentar, da melhor forma possível, juntar os dois e conversar para ver se os dois se dão as mãos e muito bem. E agora, agilizam. Politicamente, como é que está a posição do PSL dentro da Assembleia Legislativa hoje? Do governo estadual, nós não somos nenhuma oposição nessa situação. Muito vai bem. tratar cada demanda de acordo da forma que a gente acredita. Como acredita. Isso é muito importante, não é? Bom, e é só você? Só eu. Você é o único representante. E a coligação? Quais são os partidos mais coligados? Não, eu sou líder do partido, então não fiz bancada para poder ter a prerrogativa de líder, perfeito, que é mais importante. Perfeito, funciona bem. Não. Bom, o que você espera da nossa querida Alagoas nos seus próximos 4 anos de mandato? E a gente vai conversar muito, viu? Porque daqui a pouco você está tão cheio de assunto que a gente vai ter muito o que conversar daí para frente. Geraldo, eu espero uma Alagoas melhor. Eu tenho um sonho de, primeiro, trazer uma segurança pública melhor para as pessoas. E eu falo muito do funcionário porque eu sei que isso reflete no cidadão, mas eu quero trazer expectativa para as pessoas mais humildes. Para aquela criança que o pai é vaqueiro, que o pai está capinando lá, está plantando, está colhendo, para que ele tenha uma expectativa, que ele olhe que vale a pena estudar. Muito bem. Como é que você enxerga a polícia cidadã? Porque eu sempre tive um sonho de ver uma polícia que fosse realmente aquela polícia amiga dali do bairro, daquela regiãozinha ali, e não sai dali porque realmente ele é o amigo e por aí vai. Havia um projeto de polícia cidadã aqui, o problema que foi desvirtuado na época. Mas se você ler esse projeto, realmente show de bola essa execução de serviço. Eu conheci o projeto. E eu lamento ele ter se perdido com o tempo. Muito bem, mas você pode agitá-lo, né? E ativá-lo. Se a gente conseguir tirar alguns costumes, a gente consegue ativá-lo e fazer que ele funcione da forma que deve ser. É verdade. Aproveitando sua presença aqui, os telespectadores querem, sem pergunta, o que você diria para eles nesse seu princípio de mandato? Contem comigo, o gabinete está de portas abertas, eu conheço algumas demandas, mas a gente não consegue enxergar tudo, mas tenho certeza que se for legal, se for correto, você tem um gabinete de portas abertas para atender a necessidade de vocês. Coisa boa. Muito obrigado por ter vindo ao nosso bate-papo. Ele também está à sua disposição. Tranquilo, ok? tranquilo. Valeu, obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora e até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, viu? E é ele que manda. O encontro está marcado. Até lá, gente. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda a prova.